Qual o primeiro destino, Tony? A primeira coisa que eu achei mais legal foi conhecer a Pembrokeshire Coastal Path. É uma trilha que segue desde o sul até quase no norte, pela orla, né? Pela orla não, né? Pela costa do País de Gales. Então você consegue... A costa do País de Gales é lindíssima, ela é muito recortada e isso dá uma beleza natural excepcional para o lugar. E eles aproveitam bem essa característica, criando uma trilha que vai desde lá de baixo até lá em cima. Eu não fiz essa trilha toda, existem passeios oferecidos por operadoras de turismo que você pode fazer uma semana nessa trilha. Então eles vão acompanhando, armam a barraca lá, o pessoal dorme, no outro dia, né, levanta, você continua seguindo e fazendo a trilha de 7 dias ou de 3 dias, enfim, você escolhe. O que eu fiz foi pegar os principais pontos, na minha opinião, em que dava para visitar, e eu fui lá e visitei. Passava de carro, chegava próximo, e em alguns pontos eu fiz um trekking um pouco mais curto, nada muito grande nesse pedaço. O Flávio está aí com algumas fotos engatilhadas, né? Como meu estagiário tá quibando, né? Tá com dificuldade. Sim, confessa. Tô vendo você aí com a cara de que tô perdido. E aquilo ali tem um problema. O tempo lá não é dos melhores. Para você pegar um dia de sol ali, você tem que suar. Eu tive muita sorte. Eu peguei muitos dias de sol. Porém, isso aí é o Manorbier Castle, né? Eu peguei muitos dias de sol. Esse foi um dia, estava lindíssimo. Só que quanto mais você vai chegando para a costa, mais essas oportunidades de dias de sol vão rareando, né? Então essa é a Manorbier Beach, né? É a praia. As praias não são bonitas, não são muito bacanas. A areia é meio assim como você está vendo aí agora. Tem partes muito bacanas, né? Pessoal de biquíni aqui curtindo aquele sol maneiro, surfistas na água, que coisa linda. Essa água aqui devia estar o quê? Uns 32 graus, mais ou menos, a temperatura da água? Só se for negativo, né? Tava um frio, caramba, você não vê ninguém de biquíni, tá todo mundo de roupa ali, rapaz. Olha que coisa interessante. Tá vendo lá onde tá a água? Isso aí é maré baixa. A água vem aqui nessas pedras. Aquela parada da maré que você falou, né? Eu comentei no outro programa. A maré, ela abaixa muito nesse período e a foto não fica das melhores. Isso aí foi uma trilhazinha pequena que eu fiz até esse monumento aí. Chama-se King's Quay. Isso aí é uma tumba. É um monumento monolítico muito semelhante ao Stonehenge. Só que em menor escala, né? Mas isso é uma tumba do período monolítico. Tem outras, eu fui visitar outras que estão fora dessa Pembrokeshire e é mais ou menos parecido, né? São lugares mais bonitos. Bota Saint-Gobain, bota aí Saint-Gobain. Saint-Gobain é muito interessante, tem uma história bacanérrima. Eu gravei alguns vídeos lá e esses vídeos vão virar clipes desse atrativo para o nosso canal. Saint-Gobain, ele tem uma capela que foi feita exatamente por esse monge, Saint-Gobain, que foi parar lá para pregar o evangelho e ele foi perseguido por piratas. Diz a lenda, isso foi no século XIII, mais ou menos, diz a lenda que a terra abriu e fez um buraco onde ele se escondeu. Ele gostou tanto que ele ficou... falando sobre a capela. Ele gostou tanto que ele ficou morando lá e pregando naquela região. Cara, que lindo isso aqui, bicho. É muito bonito, é muito bonito. Esse dia, apesar de estar... A capela é aqui em cima? Não, é mais para cá. É mais para cá. É isso aí é um centro de observação. E aí nessa tem esse buraco, você vai descendo, essa aí é a capela, já é o teto da capela. Essa capela foi feita pelos seguidores. Aí já é dentro da capela. Essa capela é do século XIII. Tá? Então as histórias que eu estou contando são do século XII. E aí os seguidores, né, desse missionário que virou santo, né? Não sei a tradução para o português de Saint-Gobain, qual o nome seria,
Mas esse buraco foi o buraco que se abriu para ele se abrigar dos piratas que estavam perseguindo. Essas histórias são muito interessantes, né? Essas pedras aí, elas também guardam uma parte da lenda. Eu não sei se a fotografia vai ser fiel, vai demonstrar, mas elas têm umas ranhuras nessas pedras. E, pela lenda, essas ranhuras é porque nessas pedras o Sangovan dormia. Então aquilo ali foi feito pela costela dele enquanto ele estava dormindo. E isso tudo compõe a lenda do lugar e da capela de Sangovan. Toda essa região, tanto aquela que o Flávio mostrou agora há pouco, da praia de Manorbier, que não é nem tão bonito assim, agora Sangovan, ele vai ter, por exemplo, Worm's Head, Gatehome, diversas outras partes, todas elas que são pedaços dessa Pembrokeshire Coastal Path. Eu chegava num estacionamento, largava o carro e ia passear, e em algum momento pegava essa trilha, fazia um pouquinho da trilha, tirando foto, fazendo vídeo. Em alguns momentos eu voei com drone e foi bacané, foi muito legal essa experiência nesse lugar. Isso aí é o Stack Pole, se eu não me engano. São as rochas no mar que são em formato de poste. São várias nesse mesmo lugar aí. Em alguns pontos você vai ver que as fotos elas mostram o que eu acabei de dizer, que a costa deles é muito recortada. São pequenos recortes como esses que a gente está vendo, e com isso trazem uma beleza assim muito grande para o lugar. Olha aí mais um bacana. E aí você pode falar assim, pô, Tony, você falou que o tempo sempre estava ruim e tal. Pessoal, esse tempo aí não é o mais indicado para fora, não é o melhor. E estava um vento, uma ventania absurda, que incomodava, fazia ficar frio, porque estava aí uns 14 graus, mais ou menos. Esse dia talvez não, porque eu estava até só com a camisa, já tá uns 17 aí. Mas em outros dias, estava muito frio e era complicado. O drone não dá para subir, porque era muito vento, eu não queria me arriscar. Mas, enfim, é um lugar top para se conhecer do País de Gales. Toda a Pembrokeshire Coastal Path. Em segundo, eu vou destacar um lugar da parte histórica. Eu tinha comentado com vocês que o País de Gales ele é muito interessante, não só pelas belezas naturais, a gente acabou de falar de uma delas, mas também pela parte histórica, que a história deles é muito rica. E eu gostaria de acentuar, de destacar o Castelo de Carnarvon. Esse castelo, ele fica no norte da cidade de Carnarvon. Ele, assim como várias outras cidades do norte, eram cidades que deram início a várias rebeliões importantes da história do País de Gales contra a Inglaterra. E era nesse castelo que, inicialmente, o Owen Glendower, que é como se fosse o nosso Tiradentes, né? Ele tentou fazer uma rebelião e tomar o poder de novo do País de Gales, criar uma espécie de independência do País de Gales. Então, ele, lá nesse castelo, ele se proclamou príncipe de Gales, e lá nesse castelo é onde ficavam os príncipes de Gales. Na verdade, né? Os, por conta das gerações. Criou-se uma aura em torno desse castelo. E isso veio até os dias de hoje, onde a monarquia moderna ela usou esse histórico para fazer a posse do Príncipe de Gales. Como vocês devem saber, a gente falou nos outros programas, o Príncipe de Gales é o título do príncipe herdeiro, do primeiro filho que vai herdar o trono quando o rei atual, no caso a rainha, né, quando ela falecer, quem vai ser o próximo rei da Inglaterra é o Príncipe Charles. Por isso ele é o príncipe, o título dele, dentre outros, o príncipe mais importante dele é Príncipe de Gales. Por que esse castelo é importantíssimo? Primeiro porque o Príncipe de Gales, ele vinha daí, ele governava daí, ele governava Gales desse lugar. E tá vendo essa plataforma redonda? É nesse lugar aí que ocorre a posse do Príncipe de Gales.
A do último príncipe, que é o atual, Príncipe Charles, ocorreu em 1969. Ele foi com aquelas roupas, a cerimônia está disponível no YouTube, vocês podem assistir, e vocês vão reconhecer esse círculo, essa plataforma e todo o entorno desse castelo. Tony, por que foi aí? Justamente para aproveitar essa aura que tem histórica com relação a esse castelo. Castelo muito bacana, vale muito conhecê-lo por conta desses detalhes. O próximo ponto alto da viagem, Flávio, foi o trekking que eu fiz em Snowdonia. Snowdonia é um parque nacional no norte, fica no norte do país de Gales, tem estruturas muito bacanas. Eu fui no pico chamado Snow. Eu subi mais ou menos 1.000 metros de desnível, né? Então foi uma subida por dentre aqueles morrotes que eles têm até chegar lá em cima no pico Snow. É um trekking em cerca de 4 horas, são 2 horas e meia de subida, 1 hora e meia de descida. Eu cheguei lá em cima completamente sem pernas. Quando desci, não sei como consegui, mais morto do que vivo, mas foi uma experiência interessante. E eu acho que eu contei isso, eu estava com um casaco que não era específico para caminhadas, então no meio da caminhada eu tinha suado pra caramba, e é um casaco que não transpira. Fazer essas caminhadas com um equipamento adequado é importantíssimo, o meu não era. E aí o que aconteceu? Eu comecei a suar, tinha uma hora que o casaco estava molhado por dentro, a ponto de eu apertar as pontas dele e pingar suor, cara. Tava uma nojeira. Então, terrível isso aí. Mas, olha, pode ver que as paisagens são muito bonitas. Um pouquinho depois disso, isso aí tudo era ainda na subida, que eu fui tirando essas fotos, vocês vão perceber que a paisagem começa a ficar mais somente pedras até o pico. Mas foi legal, foi uma experiência diferente. Formato, relevo e tudo que você encontra aí é muito característico dessa região. Estava frio, óbvio, o início foi com chuva, esse trekking, mas apesar de tudo, foi um momento top da viagem, eu diria, porque as paisagens são espetaculares. Ah, Tony, eu não gosto de fazer trekking. Você pode ir até o início, onde você começa a subir muito. O início é uma parte um pouco mais plana. Você pode ir até ali e aproveitar a paisagem até ali. Eu passei por algumas cachoeiras, um riachozinho, vocês viram aí nas fotos, e a beleza, já dá para notar, mesmo ali no início, você já pode aproveitar. E eu vou fechar o top das viagens com Innis Llanddwyn. Ah, garoto, aprendi o nome, hein? Isso aí é em galês. É a Ilha da Bênção. É o tal farol, cara? É o farol. Eu comentei isso no programa passado. Eu tenho até aqui, ó. Peraí, aqui no meu dedo. Aquilo ali é um quadro que eu tenho desse farol aí. E quando eu percebi que era esse quadro, eu falei, poxa, eu preciso visitar esse lugar. O lugar para mim é especial, tá aqui no meu escritório, eu preciso visitar. E a foto é maravilhosa. E o tempo estava muito bom também. Só que isso foi no mesmo dia do trekking em Snowdonia. E eu já não tinha mais perna. E eu descobri que eu precisava andar 1h15, porque era um lugar fechado, o carro não chegava até aí. Então, você pode ver essas fotos, elas não estão com nenhum tipo de tratamento, mas o lugar é muito bonito. Esse lugar ele é um lugar muito antigo, esse farol já está desativado, não tem mais uso, ele não é mais dado realmente como um farol. Um pouquinho antes dele tem uma cruz celta, essa é uma cruz cristã, tradicional, digamos assim, e tem também uma cruz celta em algum lugar aí que é antiquérrima, e umas ruínas de um mosteiro. Tudo isso na chegada até lá. Todo esse lugar é chamado de Innis Llanddwyn, significa a Ilha da Bênção. Aí, ó, o nome dele ali, ó, Innis Llanddwyn. Foi uma experiência bacana e serviu bem para fechar o dia. Foi um trekking extra, depois de ter feito 4 horas, né, daquele trekking bastante extenuante, eu fiz esse aí com 2 horas e meia, mas aí foi plano, não tinha que subir nada,
Eu tive era que correr muito, porque eu cheguei nesse atrativo, já era 18 horas mais ou menos, e eu precisava chegar lá antes do sol descer, porque eu não sabia, era no meio do mato, eu não sabia como é que era o mecanismo para chegar lá. Então eu atravessei uma estradinha que não tinha carro, cheguei no final dela, passei por um trecho de praia, de areia da praia, e aí você passa a pé seco para essa ilha, que é a Ilha da Bênção, e lá nessa ilha você tem mais um caminho até chegar na ponta dela, que é o farol. É o farol dessa ilha. E com isso eu termino o meu relato das atrações mais top do País de Gales, segundo a minha forma de ver. É óbvio que cada um tem a sua, e você pode se animar a visitar lá e escolher outros, né? Tony, poxa, mas teve mais algumas coisas legais, teve inúmeros castelos. Se você quiser acompanhar bem essa história, assiste o programa número 1, que eu falo do planejamento. O programa número 2 nosso fala exatamente de quando eu voltei de lá e eu comento tudo que nós fizemos, que eu fiz lá e visitei. Beleza? É isso aí. Então nós vamos falar agora sobre um roteiro que eu fiz em São Pedro de Atacama. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal pra gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.